Ah, obrigada, Vitória. Diz ali que ele não pode participar. Vamos ver se dá agora. Deixa eu achar. Estava pausado. Só estou esperando o Dr. Celestino entrar e aí a gente já começa, tá, pessoal? Obrigada por todo mundo estar participando. É aqui, né? É que ele tinha te enviado, eu acho. Pode ser? Mas eu não acho. Oi. Só estou esperando o Dr. Celestino entrar e aí a gente já começa. Oi, Marcinha. Ele não tá, né? Hum? Aqui. Onde que tá, Carol? Não entra. Não tô conseguindo chamar ele na live, dá como offline. Não, posso convidar também. Que calor. Me ajuda aqui, Carol. Que tá ali, eu não consigo clicar. Como é que chama ele? Deu. A primeira vez não é fácil, né? Agora acho que deu. Chegou a me dar um calor isso. Oi! Oi. Desculpa! Fiquei um pouco atrapalhada, um pouco nervosa, mas tá tudo bem. Coisa boa. Muito obrigada. Primeira coisa, queria me apresentar. Acho que todo mundo já me conhece, mas enfim, eu sou a Simara, sou enfermeira, sou responsável técnica da Personale Home Care. E nós, então, convidamos esse médico que já é nosso parceiro em treinamentos, né, Dr. José Celestino, para vir aqui falar um pouquinho para nós sobre esses desafios, né, que essa pandemia do novo Covid nos tá nos fazendo enfrentar aí, né? Eu vou apresentar para quem não conhece o Dr. Celestino, vou pegar minha colinha aqui, né? O doutor, ele é Dr. José Celestino Borges Filho,
é graduado pela Universidade de Passo Fundo, tem especialização e pós-graduação em geriatria e gerontologia pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, tem o título de especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também é mestre em gerontologia biomédica pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, o Dr. José Celestino também atua em instituições de longa permanência privadas e também do Estado, né? Filantrópicos, alguns hospitais aqui de Porto Alegre, faz atendimento domiciliar e tem o seu consultório também. Então, em primeiro lugar, agradeço tu ter um tempinho na tua agenda para vir aqui conversar um pouquinho conosco aqui da Personalis Saúde. Muito obrigada. Eu igualmente agradeço a parceria. Peço desculpa aqui porque eu estou no meu celular. Eu estava programado para fazer no laptop, mas eu não sei o que aconteceu ali. Eu acho que eu estou ficando velhinho. Né? É possível, eu não conseguia também. Essa tecnologia aí veio para ficar, mas eu estou debutando, né? Estou debutando nessa questão tecnológica aí. Agradeço a Personalis Saúde, na pessoa da Simara, aí, minha grande amiga, e oportunizar essa questão da live, né? Eu tô levando pau aqui na tecnologia, mas a gente vai transmitir os conhecimentos da melhor forma possível. O que eu espero trazer nessa live aqui, né, gente? Eu convido todos os colegas que eu estou vendo aqui, né, estão entrando, Sim. Os profissionais da saúde, os meus pacientes, familiares e demais espectadores, né, para que a gente tente expor as nossas falas de diferentes perspectivas, né, nesse momento tão conturbado e cheio de dúvidas. Difícil. Bem difícil. Eu também, acrescentando antes de tudo, não vou inventar ciência, né? A gente não está aqui para inventar coisa, eu só vou transmitir todo aquele conhecimento técnico, né? Transformar aquela questão dura, científica, em algo mais palatável, nada mais do que o Ministério da Saúde vem promovendo, Secretaria Estadual da Saúde, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde e as sociedades brasileiras de classe, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e principalmente a Sociedade Brasileira de Fisioterapia, que eu tenho acompanhado bastante ali, que os fisioterapeutas também fazem um trabalho bem importante, não só, mas também faz um trabalho bem importante em casa. É verdade. Conte comigo, continue contando comigo nas minhas redes sociais ali, depois que acabar a live. Tá certo. Então, como é que a gente vai falar, né? Como o Dr. Celestino já disse, a ideia é a gente ver um pouquinho de prevenção, de cuidado, né, com essa doença e como é que fica tudo isso para o atendimento domiciliar. Então, acho que para a gente começar, Dr. Celestino, o senhor poderia nos explicar um pouquinho sobre esse atendimento domiciliar? Sim. Oi. O que é atendimento domiciliar? Porque o pessoal fala, eu trabalho na home care, do que se trata? Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho disso, para daí a gente ir adiante. Perfeito. Eu acho que esse termo aí pode melhorar, que às vezes as pessoas não sabem o que é e tem diversas facetas, né? Pelo menos o home care, como se diz, atenção domiciliar, né, atendimento domiciliar, ele tem pelo menos 3 formas de atuação, 3 programas, tá? Do mais básico até o mais complexo, né? O primeiro seria o programa de gerenciamento de saúde, tá, à distância. O segundo seria um programa de atendimento domiciliar multiprofissional. E o terceiro, mais completo, né, e mais para pacientes mais graves, seria a internação domiciliar, o programa de internação domiciliar. Tá? Como exemplo, né, o que eu posso dizer? O gerenciamento à distância, tá? Ele é muito comum com aquelas famílias que
que realizam aquelas consultas por telefone com seus médicos, né, tiram a dúvida ali com fisioterapeuta, com TO, né, com dentista, com enfermeiro, Sim. né, com todos os profissionais da saúde. Não é alguma coisa presencial, tá? É uma coisa à distância ali, tá? Eu acho que está sendo cada vez mais usado nessa pandemia, né? Porque essa questão do Exatamente. contato, né? Essa questão do contato, principalmente de profissionais da saúde, independente quais, né? Que estão Qual área? de qual área, né? Porque a gente está na lida direta aí, a gente tenta se esconder, né, do corona, mas ele está sempre aí nos perseguindo. Tá? Melhorou, Neuza? Alguém disse que não estava tendo som, tá bom o som? Acho que deu agora. Isso, beleza. O exemplo, então, do programa de atendimento domiciliar multiprofissional é aquele que é o mais conhecido, talvez, né, que dispõe de consultas presenciais de profissionais da saúde. Eles chegam no domicílio, fazem, resolvem o que tem que resolver e saem, vão embora. Né? Por exemplo, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, fisioterapeuta, dentista, terapeuta ocupacional. Né? Não posso deixar os nossos, Sim, a Aline está aí nossos, nos prestigiando. os nossos amigos aí, os nossos que estão nos prestigiando, esquecer de comentar. São todos muito importantes nessa atenção. Tá? Qual é que é a característica, né? Então, assim, aquele idoso não consegue mais procurar a rede de atenção em saúde, por exemplo, o consultório do seu doutor, né, o ambulatório do seu convênio. Então, ele precisa de um atendimento especializado dentro de casa. E o terceiro, né, seria um programa de internação domiciliar, que é aquele que monta um ambiente muito próximo de um hospital, né, dentro da casa da pessoa. E, por fim, também precisa de um plantão de técnico de enfermagem, de um profissional de saúde, né, em domicílio. Então, são pacientes que são bem mais complexos, né? Sim. Então, e aqueles pacientes que não necessitavam, por exemplo, né, acompanhamento domiciliar, porque conseguiam ir na consulta, né, do seu doutor, né, conseguiam ir no consultório do seu doutor, hoje estão procurando, né, o gerenciamento, né, Isso veio, acho que, para ficar agora, né? Que a gente pudesse dar uma assistência à distância, mas que vale Exato. muito para, por exemplo, evitar uma internação hospitalar lá adiante, né? Exato, para evitar, né, sair de casa, né, parece que a gente vai ter daqui um pouco aí um afrouxamento, né? Acho que a gente vai discutir isso Sim, aí a mais gente vai tarde, falar isso, mas isso eu acredito que seja um afrouxamento para os outros, né? Para os nossos idosos, para Da aquelas saúde, pessoas né? que, né, para as pessoas que conseguem, que tem para os idosos que tem que ser atendidos em casa, eu acho que Sim. não vai ser o foco, né? Eles vão ter que continuar na melhor forma possível, reclusos aí na segurança do lar. A Personalia, ela trabalha nesses dois segmentos, tanto atendimento quanto assistência, né? A gente trabalha nessa contratação, gerenciamento e monitoramento de profissionais, como o senhor falou, desde o cuidador, o técnico de enfermagem, a terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais da área da saúde para essa contratação para as famílias, gerenciamento e monitoramento desses profissionais aí dentro dos domicílios, né? Bom, como é que o senhor vê, assim, o que é que mudou especificamente agora, falando de coronavírus, dentro dessas modalidades que a gente estava conversando aqui, que é atendimento ou internação, que é o que a gente mais tem usado, que o próprio teleagendamento, ele é mais à distância, né? Mas vamos ver lá para dentro da casa, o que o senhor imagina assim que mudou, como é que o senhor vê isso? Não, eu acho que a questão da higiene, né, aquela coisa que a gente tem pela higiene, mesmo dentro de casa,
não mudou, né? Eu acho que a gente está cada vez mais sendo cobrado, está na TV isso, mas a questão da Sim. máscara, né? Então, assim, gente, essa questão de lavagem das mãos, né? A gente, né? Tanto no hospital já se fazia isso, tanto nos home cares, né? Já se fazia isso. Sim. Isso é uma prerrogativa. A gente essa informação só está mais difundida para que as pessoas leigas que não estão diretamente envolvidas, né? Passam a cobrar também, né? Passam a exigir qualquer deslize desse. Mas, assim, temos a questão da máscara, né? Me ajuda aí, a Face É, eu, Shield, né? a Face Shield. Eu estava pensando assim, ó, que antes a gente tinha, obviamente, preocupações com relação a precauções, né? O pessoal da área da saúde já sabia o que era uma aplicação de contato, o que era uma aplicação por gotícula, enfim, né? Isso era muito claro, mas agora isso chegou à população, né? E acho que isso vai servir para tantas outras gripes, por exemplo, H1N1, né? Que antes fazia assim, ó. Então a gente, eu acho que vai perceber que vai reduzir também se a gente manter essas prerrogativas que já deveriam ser instauradas nos cuidados, né? Mas agora por toda a população. Então acho que isso Isso. vai ser o grande ganho, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Vamos exemplificar, assim, como se a gente estivesse entrando na casa, né, do idoso, sendo um profissional da saúde. Muitas pessoas me perguntam assim, doutor, eu estou com um fisioterapeuta em casa lá, estou com medo, né? Que a gente vai cancelar a consulta da fisioterapeuta, a gente vai manter o enfermeiro, o médico, inclusive o médico, né? Fica com Sim, medo de levar o médico em casa, né? Então, o que eu costumo dizer, né? Antes, primeiro, nesse momento a gente tem que ver quem é imprescindível, né? Essa questão de ser imprescindível. Por exemplo, né? Sem falsa modéstia ou alguma coisa desse tipo, assim, ó, eu prefiro, né, nesse momento, não ir na casa do paciente, que ele diz assim, doutor, aquela consulta lá nossa, mensal, o senhor vai vir hoje, né? O que eu sim, tenho feito, né? Eu pergunto para o pessoal, tá, mas e como é que está o seu Celestininho? Ele está bem? Não, doutor, ele está tranquilo, né? Eu só preciso renovar as receitas e etc e tal. Então, assim, eu no amor, eu digo, não, gente, olha, então se ele está bem, eu sou prescindível nesse momento, né? sim. Então, assim, a gente pode sim levar doença para o idoso, né, nesse momento, por mais que a gente se Se proteja, se proteja. isole, né, Porque faça justamente toda a essa gente pode estar recomendação. assintomático, né? E é isso que a gente Exatamente. tem batido Exato. muito na questão, assim, na Personale. No início a gente suspendeu, inclusive, as visitas de supervisão, no sentido de proteção mesmo das pessoas que a gente estava assistindo, né? Então, os enfermeiros faziam toda a supervisão por telefone, justamente numa busca ativa de sinais e sintomas, né? Aí depois a gente foi, porque isso está sendo um desafio para todos, né? Inclusive para nós, assim, como é que a gente vai trabalhar agora? Então, cada dia tem uma decisão nova, uma atitude nova que a gente toma, né? O que a gente vai fazer? Quem é que a gente vai manter? Quem é que a gente não vai manter? Aí depois a informação para esses profissionais no sentido de não que eles não soubessem, não que um cuidador ou um técnico de enfermagem não soubesse que para ele prestar assistência ele tem que usar um uniforme, que ele tem que lavar a mão, que tem aqueles 5 momentos para ele lavar a mão, que é antes de chegar perto do paciente, antes de fazer algum procedimento, depois que tocou no paciente, em contato com o ambiente, depois que fez tudo isso, né? Eles já sabiam. Mas então a gente passou a informá-los sistematicamente através de aplicativos no sentido de relembrar, quase que um treinamento, né? Eu tenho que trocar meu uniforme, que tem que ser exclusivo para aquele atendimento, eu tenho que fazer a lavagem das mãos nesses momentos, eu tenho que usar. Primeiro a gente não estava usando máscara, agora com o decreto a gente está usando, então é mais uma mudança que veio no decorrer desse período aí, né? E
E essas questões dos aplicativos nos ajudam muito, né? Hoje está nos ajudando aqui através do Instagram para conversar, mas os aplicativos como o WhatsApp é um facilitador para chegar nos profissionais, para reforçar as atitudes que eles devem tomar nesse momento, para a gente minimizar, né? Porque, como o senhor disse, a gente não tem como dizer, assim, francamente, que uma pessoa não pode estar assintomática e estar vendo aquela pessoa que vai cuidar, né? Então, a gente tem que minimizar todos os riscos, eu acho, né? Para deixar tranquilo quem está nos ouvindo e é familiar, é leigo, né? Então, tentar resumir da melhor forma possível, ser o mais sucinto e orientador, leva em consideração essa questão de quem é imprescindível naquele momento. Por exemplo, né, um paciente que está estável, né, tem o médico mensalmente, o fisioterapeuta, né, semanalmente, e teve a pandemia. Tá? O paciente está passando bem, não parou de caminhar. Vamos pensar no fisioterapeuta, que é extremamente comum. Assim, muitos familiares vieram me curar e saber especificamente do fisioterapeuta, né? Mas eu cancelo a fisioterapia, eu continuo. Então, assim, o que eu digo? Tá? Então, assim, primeiro, o seu familiar, tá? Ele está estável, tá? Então, assim, ele estava caminhando, continua caminhando, né? Porque a gente tem que ver essa questão do treinamento dos membros inferiores, da caminhada, para não deixar, né, a musculatura atrofiar. Então, se ele estava caminhando, continua caminhando. O fisioterapeuta vê também essa questão de dor, a questão respiratória, né? Então, assim, tá muito secretivo, agora no inverno, né? Então, assim, tá super secretivo. Então, assim, ó, antes de ter que internar, levar para o hospital, levar para a emergência do hospital, eu acho que, assim, ó, olha, se o paciente está instável, precisando do atendimento daquele profissional, eu acho que vale a pena autorizar a entrada dele em domicílio, para que ele evite uma internação hospitalar, né? Outra coisa que é muito comum, as famílias ficam me perguntando, doutor, mas se for lá para o hospital, né, geralmente o idoso acaba indo para o hospital por febre, né, e sintomas respiratórios nesse nosso inverno, e daí ele vai ser caracterizado como Covid, e daí ele vai ficar sozinho lá, ninguém vai poder ficar com ele, né, como a gente viu, tiveram várias reportagens, né, que familiares morreram sozinhos na CTI, sem ninguém, né, junto, acompanhar, né? Junto. É uma questão bem complicada. Então, eu acho que assim, ó, eu acho que quem é sempre olhar diariamente, né, dioturnamente, As próprias está precisando doenças, daquele profissional, né? as próprias doenças respiratórias, né? Se eu pensar que todo profissional que vai fazer a manutenção da saúde de alguém também, e vai favorecer para que ele não interne, eu acho que é interessante que a se pensar, né? Porque eu posso ter um paciente com Alzheimer, mas que está numa fase que demanda muita energia, alguém ali junto, assistência para alimentação, para o banho. Então, daqui um pouco eu tiro alguém e tem uma queda. Então, é como tu disse, vai ter que sempre avaliar caso a caso e a necessidade e o risco e benefício, em outras palavras, né? E uma coisa fantástica, assim, eu vou entrar agora na questão do cuidador e do técnico de enfermagem, porque é o seguinte, eu diria que em 99% das vezes eles são imprescindíveis, né? Imagina, a família, né, é o cuidador, é o técnico de enfermagem que dá banho, que alimenta, que dá remédio, né? Então, assim, se ele não viesse, né, um dia, porque ele pega 3 ônibus, né? Doutor, eu vou dispensar o meu cuidador, meu técnico de enfermagem, porque ele pega 3 ônibus, né? Assim, bom, como é que vai ficar? O idoso vai ficar sem se alimentar, sem tomar banho, né? Porque a gente há de lembrar que geralmente as famílias é um idoso que cuida um idoso, né? Então Também são tem pessoas isso. que têm dificuldade de cuidar o próprio idoso por ser idoso, tem as suas limitações, ou é uma família, né, que trabalha, não tem tempo para fazer as demandas que o idoso exige. Exige. Então, eu acho que essa é o cerne da questão. Ninguém faz assistência domiciliar
por luxo, né? Eu acho que por Por necessidade. necessidade, é verdade. Necessidade. É isso que eu ia te dizer agora na minha colinha aqui, que muitas famílias nos procuraram assim com esse receio, né? E agora, mantém ou não mantém? Ou o pessoal também pensou que a gente normalmente trabalha num esquema de 12 horas por 36. Não, vou deixar só uma pessoa para não ter circulação. Enfim, a gente foi bastante procurado com todas essas questões, né? E como a gente já está há bastante tempo no mercado, a gente lá atrás sabia, para aquelas famílias que queriam ficar só com um profissional lá dentro, a gente disse, olha, a saúde desses profissionais também é importante, né? Porque esse receio, medo, não tem uma data. Me lembro que uma das primeiras vezes que eu conversei contigo, que você me disse, Mara, se prepara até setembro. E eu, que é isso, doutor Celestino? E hoje eu penso que a gente tem que se preparar para todo esse ano, para um ano totalmente diferente, né? E aí lá atrás a gente pensou, vamos manter assim e vamos treinar essas pessoas da melhor forma de minimizar que a gente possa não ser nós os vetores, né, para levar uma patologia ainda para um idoso que já tem tantas comorbidades, né? Exatamente. A gente tem que cuidar bastante. Tem uma pergunta aqui, seria interessante uma internação domiciliar do técnico ou seguir normalmente? A internação domiciliar é uma das modalidades. Pode ser, normalmente a internação é com técnico, mas também pode ser com cuidador se for um grau de dependência 1, né, doutor Celestino? Que é, assim, só supervisão, na verdade, né? A questão é que o meu foco é mais de necessidade de profissionais da saúde ou não. O meu foco é um pouquinho mais essa questão de convênio, entendeu? O que é serviço de saúde e o que não é. O cuidador não é considerado um profissional da saúde, entendeu? Então, ele pode ajudar, não é essa questão. Ele está ali para ajudar, para fazer as coisas, mas ele não é considerado profissional da saúde. Então, internação domiciliar, o que eu digo, é que são aqueles pacientes complexos, que têm traqueostomia, necessidade, né, de ventilação mecânica, drogas pela veia, são aqueles pacientes que deveriam estar internados dentro do hospital, mas que a família, de alguma forma, decidiu manter os cuidados em casa porque eram quase moradores do hospital. Então, é nesse aspecto que eu falo de internação domiciliar. Não, mas acho que agora desculpa, agora ele explicou melhor. Ele está perguntando assim, ele está perguntando se o técnico fica mais tempo no domicílio, né? Acho que vai de família para família, de empresa para empresa. Na Personalia a gente optou por não ter mais tempo, justamente por pensar nessa questão que essa pessoa também tem que cuidar da sua saúde, porque a gente tem sempre aquela premissa, eu tenho que estar bem para cuidar bem de alguém, né? Então, mesmo que faça o rodízio, mesmo que tome uma condução, se eu tiver um só que não tome as medidas de prevenção, que é trocar meu sapato, trocar meu uniforme, lavar minhas mãos no momento certo e usar máscara, se eu não tiver isso de um, já basta, né? Exatamente. Então, a gente manteve as escalas com os horários normais, pensando no profissional e, obviamente, com uma série de orientações para todo mundo para minimizar essa questão da possível, né, contaminação. Desculpa, tu ia falar. Eu acho que o importante, não, tu voltaste no assunto. Eu acho que o importante, assim, é a gente ser um pouquinho professor, assim. É exatamente isso, conversar e expor aqui o que realmente é necessário, tá? Desde o momento em que o profissional da saúde bate na porta ali da casa do idoso, né? Então, assim, o que eu diria? Por favor, né, Simara, me ajuda aí se eu esquecer de alguma coisa, isso é um bate-bola, tu vai conversando e, tá? Então, assim, o que eu faço mais essa questão comigo, né, que a gente não se desliga, né, às vezes a principal coisa, né, da máscara,
né? Então, assim, a gente Sim. está sempre assim, vai encostar aqui a mão na máscara, É, né? Tem é. que, né? Inclusive o médico, gente, eu tô falando, a Os gente dá médicos são vontade de dar danados. uma coçadinha no nariz, etc. Eu tenho pouco nariz, como deu para ver aqui, né? Então dá para dar uma coçadinha no nariz, né? Então, o que eu diria? Tá? Então eu chego na casa, eu vou dar um exemplo meu, eu chego na casa do paciente na atualidade, para não deixar, né, coisas Sim. pitorescas atrás. Então hoje, né, como é que eu faço? Tá? Então, como os profissionais da saúde não têm, né, eu sou uma pessoa que não tenho como escolher, né, vai ter paciente dentro do hospital, no hospital é foco de Covid, né, vai Sim. ter dentro de casa, por exemplo, o paciente está doente, né, está com febre, e eu tenho que atender para ver se vai para o hospital, se Uhum. fica em casa, né, então assim, a minha função como médico, eu estou no enfrentamento direto, né, então assim, talvez o técnico de enfermagem possa escolher, né? Então, assim, não, Uhum. tá doente, eu não vou, né? Mas o médico não tem muito que escolher o paciente, né? Eu Eu estou só não, dizendo que nós estamos quase nessa situação também, porque então, o que acontece? E vai, como eu estava te dizendo, até setembro a gente, muita água vai rolar e a gente vai chegar, espero que não seja tão pessimista assim, né? O sim, cavaleiro das trevas, mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, o que eu diria, né? Hoje eu vou com a minha máscara, tá? Eu vou com a minha face isso. shield, entro em casa, então eu não tenho como hoje, né, tirar o sapato, né, essas questões. Então a gente vai, quando a residência tem existe um recipiente, um potezinho, tipo aqueles de Como se fosse terra para gato, isso, né, para umas bacias, né? recipiente, umas baciazinhas, né, É, com cloro ali, né, e um outro paninho para secar o pé, ou se não, isso. propesso para entrar na casa do É. paciente. Né? A primeira coisa que eu faço, né, é o oi verbal, né, não dá mão, nada, vai direto para o banheiro, faz E a se sua eu bem te escovação. conheço, deve ser a tua parte mais difícil, né? Porque tu adora dar beijo nos idosos. Deve estar Pois sofrendo com é, isso. pois é. A gente tem que e sabe que é uma recíproca, é ambos, né? Os pacientes demenciados, né? Então assim, para eles nada mudou. Então eles querem tocar, eles querem dar beijo, eles querem dar abraço, o meu doutor ali, quando se lembram, né? Então assim, mas voltando, o que eu faria, né? Eu vou direto no banheiro, vou primeiro, né? Sempre dou preferência para água e sabão, tá? Não tendo a oportunidade, óbvio, álcool gel. Se tiver o álcool gel desde a entrada ali, né? Tem muitas famílias sabiamente precavidas, deixa o seu álcool Sim. gel ali na entrada, né? A sua máscara para quem não tem, né? Vários residenciais e casas, domicílios eu fui, o pessoal está bem Bem orientado, orientado. bem É, orientado. muito Então, mas eu bom, sempre dou preferência para o banheiro. Eu vou lá para o banheiro, faço a minha higiene ali das É, mãos por pelo menos 20 segundos, tá? Lavo bem as mãos ali, unhas, punhos, e sim. depois volto, tá? Isso já com a máscara e com a face shield. A É, gente também por está orientando isso aí mesmo para o pessoal, sabe? Que, ou se não tem a questão ali da água sanitária para higienização, já eu levo uma sacola que eu vou guardar a minha roupa que eu cheguei. E aí outra, tem algumas famílias que estão liberando até os banheiros para o pessoal tomar banho, porque uma coisa que a gente não cuidava isso, antes era o cabelo. Nada de cabelo, cabelo solto, cabelo preso ou touca, né? Então, para as exato. mulheres é lembrar isso, nada de anéis, eu me lembro Adornos, que isso aí fica relógio, então tem que tomar bastante cuidado com isso também, relembrar disso, né? exato. E o que eu diria, né? Às vezes, como a minha visita é muito esporádica, né? Então seria uma vez por mês, ou no máximo quinzenal, tem uma particularidade muito importante das pessoas que vão mais vezes ao mesmo domicílio, né? Então, existem famílias que permitem que o profissional da saúde deixe ali a sua muda de roupa ali, né? Sim. Então ele vem com uma roupa de fora, né?
ele tem uma área em que ele possa usar, se vestir, né? Possa se trocar. Então, aquela roupa que é o do dia a dia naquela casa, né? Que é aquele que não sai da casa e que as famílias até higienizam, né? As famílias fazem a limpeza periódica mesmo, né? lá mesmo na casa do idoso. Então, isso é de se pensar, né? O que Alex está te está coçando dizendo, aí? o Alex disse assim, ó, cantar o parabéns durante a lavagem, gostei da dica. Canta todo Isso. parabéns a você, muito legal a dica. Eu me lembro que quando eu trabalhava em terapia intensiva e o pessoal do controle de infecção vinha para reorientar, a gente pensava, poxa, de novo vem me ensinar a lavar as mãos, é o que eu mais faço aqui, mas vale, a gente está batendo muito nisso aqui na Personalia, enviar material para o pessoal treinar, porque aquela coisa de lavar a mão assim, ó, muita gente faz, é aquilo que tu vai, são os vícios, né, do teu trabalho. Então eu gostei da dica dele ali do cantar o parabéns, porque tu tem que higienizar da forma correta. Outra coisa que tu falou antes, que também estava anotada aqui para a gente comentar, é sobre a etiqueta da tosse, né? Que qualquer pessoa pode procurar ali no Google, vai encontrar, mas a gente tem reforçado bastante, falado com os profissionais que também orientem a pessoa que está sendo atendida para a higiene da tosse, para a família que está na volta, para a gente mesmo que está cuidando, mas principalmente para o idoso. Então, às vezes, é um idoso que ele não tem condições de mobilidade para tossir, então, favorecer que tenha lencinho de papel para que possa isso ir para o lixo e fazer a higiene das mãos desse idoso, se é mais... Como tu disseste, tu procura água e sabão, e nós também, né? Primeiro água e sabão. Bom, não tenho, aí eu vou usar o álcool gel, né? Acho que vale lembrar também que o álcool gel, quando eu tenho alguma sujidade, não é indicado, né? Para higiene, então, mas não tenho sujidade e não tenho uma pia na volta, e assim eu vou ali pro álcool gel, né? Para usar. Uma coisa fantástica que eu tenho aprendido ali com os fisioterapeutas, mais uma vez nossos amigos, terapeutas ocupacionais também, é essa questão de áreas, né? Por exemplo, vou na mesa ali que o doutor vai atender, que o fisioterapeuta vai atender, vamos passar um pano com álcool, né? Maçanetas onde todo mundo mete a mão, né? Fazer aquela higiene, né, nas maçanetas, na descarga do banheiro, pensando nessas pessoas que estão mais tempo, né, como os cuidadores e técnicos de enfermagem. Isso. Se lembrar de fazer, de ter a doutor Celestino, eu não sou... né? Eu não sou da higienização, mas não. Isso, nesse momento, é extremamente importante, né? Uma coisa que eu queria também falar, é essa questão da máscara, né? Então, assim, olha, gente, sim, a gente tem a máscara de pano, né? A gente tem a máscara de pano, tem a face shield, tem a máscara cirúrgica, tem a N95. O que a gente vai usar? Isso. Né? Então, o que eu volto a dizer? Uma coisa é o ideal, outra coisa é o que se consegue. Eu acho que aqui tem uma pergunta assim, o protocolo de segurança de home care é semelhante ao das ILPIs? Acho que tem a ver, os protocolos, agora que tu vai falar da máscara, a gente vê que são bem parecidos, eles seguem a mesma linha. E aproveitar essa tua resposta da máscara para responder aqui a pergunta da Marta que nos fez sobre os protocolos. Eles são bem semelhantes e agora que você vai falar da máscara, a gente pode usar a máscara e depois a gente segue para o restante dos protocolos. Pode falar. Não, eu acho que é bem certo isso. Qual é a diferença de uma LPI para um domicílio? Né? A questão de número de idosos. Né? Então, assim, claro, obviamente, dentro de uma LPI tem um risco muito maior de, uma vez entrando, né, o bichinho lá dentro, se espalhar rapidamente. É o que a gente tem visto aí na Europa, nos Estados Unidos, né, em alguns locais aqui do Rio Grande do Sul também a gente está vendo aí nos jornais. Né? Então, é a mesma coisa que criança em creche, né? Então, assim, vai para a creche, começa com o nariz escorrendo, começa com tosse, leva no pediatra, é muito
É muito disso, porque Comum, é muito comum essa questão de estar junto, né? Muitas pessoas. Mas o domicílio em que tem o cuidador, o técnico de enfermagem, né? Também são mais pessoas do que deveria estar em casa, né? Se tivesse saúde, né? Então tem um cuidador, tem um técnico de enfermagem. Então, por isso que profissionais da saúde que se expõem, por exemplo, vou dar um exemplo aí, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, né, trabalha dentro do hospital, às vezes trabalha dentro da CPI Covid, o médico, né, o enfermeiro, né, eu não sei qual é que é, né, a particularização de cada um dos profissionais, mas assim, se o profissional se expõe, né, ele tem que se resguardar e resguardar o próximo. Eu Então, acho, voltando, né, nessa eu questão da acho que assim, ó, máscara, né? deixa eu só fazer um adendo ali, ó. Ou até ontem, antes dessa pandemia, a gente tinha uma grande preocupação com relação ao profissional dentro das instituições, seja ILPI ou seja atendimento de home care, né, no sentido de técnica, de competência, de postura em relação à segurança dos pacientes. E agora a gente está trabalhando dobrado com a questão do monitoramento do profissional. Por exemplo, na home care a gente tem critérios de verificação de temperatura na chegada e na saída, como é nas ILPIs, né? Tem o monitoramento de sinais e sintomas diário de todos os profissionais que estão em atendimento, que é algo que a gente não fazia antes, né? Então, isso aí mudou um pouquinho, mas eu acho que é fundamental, porque hoje o profissional ele vai ser responsável ou não, né, por estar levando, talvez, o vírus, né? E a partir dessa semana, então, que foram liberados alguns serviços, tem as bandeiras, né? Porto Alegre está super bem, que bom, né? Eu acho que a gente fez um isolamento que realmente deu resultado, mas agora com essa liberação a gente vai ter que tomar um cuidado redobrado, eu digo, nós da assistência direta, né? Porque quando eu entro dentro de um domicílio, a ideia é que lá nesse domicílio tenha todas aquelas coisas que tu estava colocando quando tu vai para visitar, e tem inúmeras famílias estão super engajadas nisso e se disponibilizando material, assim, EPI, inclusive. A Personal mandou fazer máscaras para o profissional já lá no mês passado, né? Procuramos distribuidores para isso, mas há um conjunto com quem está sendo atendido e, obviamente, nós, né, em disponibilizarmos esse EPI para o profissional se deslocar e para o atendimento. E eu fiz essa interferência, tu ia falar sobre os tipos de máscaras, né? Mas, assim, o mais importante de tudo é o cuidado com ela, né? Como eu vou colocar, como eu vou tirar. Uma coisa que me chama muita atenção e a gente tem falado, os idosos, eles têm déficit auditivo, às vezes tem a questão cognitiva que também atrapalha, daí o pessoal baixa a máscara justamente para ir falar pertinho deles, né? Então a gente tem lembrado isso, por favor, encarecidamente, que não faça isso, né? Exatamente. Então, voltando a essa questão, existe o que é preconizado de ideal e tem a questão do que se é possível fazer. A gente viu, né, que durante muito tempo, e ainda agora, estão tendo dificuldades de conseguir máscaras, né? Máscaras que custavam, a N95 que custava centavos, R$4, R$5, estão custando 15, R$20. Até R$50. Né? Até R$50. Então, assim, às vezes isso é insustentável. Isso é insustentável. Então, assim, se eu fosse escolher, tá? Isso é José Celestino, tá? Vocês não vão encontrar isso, talvez, na literatura, porque na literatura, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele vai falar para a população em geral. Imagina se ele diz, não, tem que ter N95 e face shield para todos os 210 milhões de habitantes. Não tem, né? Não vai dar certo, certo? Então, assim, o que seria de bom tom quem puder sustentar essa questão, né, e resguardar o idoso e a si próprio. Já tem trabalhos científicos que disseram que a N95 junto com a Face Shield
né? Me corrige aí, Bárbara, esqueci o Protetor nome facial. protetor facial. Eu sempre esqueço aí o nome aportuguesado, né? Então, assim, o protetor facial junto com a N95 é padrão ouro, é o que o pessoal usa dentro da CTI Covid. Né? Então tem um maior grau de proteção, tanto de receber o patógeno, quanto de enviar, né, e de propagar o patógeno. Então, quem tiver condições, puder, né, o padrão é a N95 junto com a máscara facial, mas também temos a máscara de pano, né, desde que seja trocada a cada 4 horas, ou que esteja molhada, então precisa de mais quantidade, tá? Mas recomendo também, principalmente agora em que é inevitável, né, é o que eu estava te dizendo, eu acho que essa questão do permite a saída, faz reclusão novamente, vai ir até setembro. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, lá na China, lá na Europa, pegou o invernão, né? Sim. Então, aqui a gente nem está chegando no inverno, então eu não quero de novo ser o cavaleiro da discórdia, né, trazer isso, mas eu acho que ainda vai levar um tempo, né? Vai levar um tempo, vão ter medo, principalmente na atenção aos idosos e os dependentes. Só dizer para o pessoal, assim, que eu vi que tem bastante cuidador e técnico. Essa recomendação que o Dr. Celestino fez de tu ter um protetor facial e uma N95 é grau de excelência master, né, Dr. Celestino? Mas, assim, se vocês tiverem os cuidados que a gente já falou aqui e usarem uma máscara para condução, guardar ela, pegar pelo ladinho, guardar ela numa embalagem exclusiva para isso, né? E uma outra para o atendimento, que é importante que ela esteja bem acoplada na face, que não sobre espaços e que principalmente eu tire ela pelo elástico aqui do lado, né? Que ela fique bem acoplada, porque como ela vem aqui no olho, ela vai subindo e a gente fatalmente faz esse movimento e isso faz com que a gente talvez não esteja com a mão higienizada e aí eu vou levar para ali, né? Até tem vários vídeos que vocês podem procurar no YouTube sobre como as gotículas, elas ainda ultrapassam o TNT e o tecido. Então, da mesma forma, quando eu estiver usando máscara, é importante eu manter um distanciamento. A gente tem até dito para o pessoal em atendimento domiciliar que se tiver, num momento que eu não estou diretamente atendendo o paciente, eu posso retirar a máscara. Só que, óbvio, aqueles pacientes com risco de queda, que pode levantar a qualquer momento, é importante eu já ficar para eu não ter essa coisa de tira, bota, fui lá, atendi sem a máscara, né? Então, cada caso é um caso. Tiveram umas perguntas aqui sobre podologia, se a gente achava importante manter eu acho que aquilo que tu disse sobre todos os profissionais no início vai depender da situação, né? E o se é uma situação de manutenção, poderá ser aguardado um pouco, eu imagino que... Acho que tu pode responder melhor que isso, estou eu aqui falando. Mas se me ajuda, me ajuda. Uma unha infectada que pode ter uma piora, eu acho que tem que manter todas as precauções e esse profissional pode fazer o atendimento sim. É o que eu imagino, né? E outra pessoa... Eu dou o exemplo do seguinte, ó. Aproveitar a mulherada aí, eu quero saber o seguinte. Nessa questão de pandemia... Olha o comentário, vamos ver. Quem é que está aparando ali como é que se diz, as raízes? Alguém está fazendo o cabelo, alguém está fazendo a unha na manicure ou está fazendo em casa? Então é a mesma coisa. Se é uma coisa estética, né? E vocês gostam de cuidar dos pacientes aos quais vocês cuidam, gostam de cuidar dos familiares, né? Então assim, eu moro com o meu pai, que tem 70, 80 anos, eu moro, né, com uma pessoa portadora de necessidade, grupo de risco. Então assim, se vocês têm essa importância, elas não vão fazer os luzes no cabelo numa época dessa, né? Então, da mesma forma, na casa do paciente é a mesma coisa. É uma coisa que necessita, tá com aquele dedo
infeccionado, tem risco de levar para o hospital, fazer febre, etc. Tal, vamos, eu acho que o podólogo é importante. Agora, se é só cortar unhas, né, fazer passar dá um jeito. Um esmalte, dá-se um jeito em casa. Outra coisa, só já está faltando só 10 minutinhos, 7 minutinhos até. A gente, então, vai ter esse afrouxamento do isolamento, né, para vários setores. Acho que sim, a economia tem que andar, enfim. Mas o que eu queria, assim, ó, que tu nos dissesse para todo mundo? A gente precisa manter esses idosos isolados. E isso significa também em relação às famílias, para o pessoal ter esse... Isso também é amor, não ir visitar. Então, acho que tu fala melhor que eu nisso, mas eu gostaria muito de encerrar dando esse recado, que nós precisamos ter essa valorização com a vida dessas pessoas, né? Uma coisa muito importante, esse afrouxamento são para os outros, exceto população de risco. População de risco vai continuar sendo, até a vacinação, o isolamento o mais isolado possível. Claro, né? Imagina, o cuidador, a família está indo no supermercado, vai ter mais gente no supermercado, vai ter mais gente no ônibus. Então, por isso que eu acho interessante, tá? Sem querer prejudicar ninguém, até tanto é que a máscara facial é baratinha, coisa de R$18, e a pessoa fica com aquilo para a vida inteira. Então, assim, ó, concito, é um pedido. Além da máscara, tá? Porque o problema da máscara, né? A máscara é uma coisa perene, então você tem que ficar lavando a cada 4 horas, ou se não, se for uma máscara cirúrgica, tem que botar fora, tem custos financeiros, se não for máscara, né, essa de pano, tá? Então, assim, a máscara facial, face shield, né, então, assim, é um custo só, ela vai ser higienizada, vai usar para sempre, vai poder facilitar também a máscara de pano, né, então, assim, a máscara de pano não consegue segurar toda a nossa baba, né, então, assim, com a face shield ali, ela vai conseguir curar, vai conseguir segurar. Eu pareço meio louco, assim, eu vou para o supermercado com a minha face shield, né? Além da N95 com a face shield para não pegar nada. E outra coisa, famílias, eu sei que é duro, eu quero muito que tu diga isso. Eu sei que é duro, eu sei que, assim, tudo que for imprescindível, tá? Tudo que for prescindível, né, que dá para esperar, vamos fazer uma live, vamos ver como é que tá o vovô, a vovó pelo celular. Usar, né? Olha nós dois aqui debutando numa live. Isso! Vamos colocar, geralmente as casas, né, tem vários degraus, então os idosos ficam no degrau de cima, nunca o idoso no degrau de baixo, né, porque senão a baba cai, então o idoso no grau de cima, falando com o pessoal à distância preconizada, né, evitar aglomerações, o mínimo de pessoas possíveis dentro daquela casa. Eu não vou dizer que não vai ter visita, né, vai ter visita, mas que seja mais responsável possível, óbvio, sem esquecer, paciente que está doente, não, né, o que é o doente, caso suspeito, né, febre, sintoma respiratório, seja qual for, dor de garganta, falta de ar, tosse, não vai encontrar esse idoso, né? Mas doutor, é sinusite, mas não vai. Tanto profissional da saúde que está trabalhando, né? Então, assim, não aconteceu comigo, né? Graças a Deus, espero que não aconteça, mas assim, tem uma consulta marcada lá, né? Para atender o fulano, eu estou começando a tossir, estou com o nariz correndo, eu não vou hoje. Olha aqui, a minha sogra está dizendo que sobre as famílias em recado para ela. Não, que no Dia das Mães eu estava me sentindo um ET, porque eu estava dizendo a maior prova de amor que a gente pode dar para a mãe da gente é não ir lá dar um abraço nela. Porque olha quantas famílias vão se encontrar nesse dia e a gente trabalha, quem trabalha, por exemplo, eu trabalho, meu marido também, meus cunhados, meus irmãos. Então, eu estava meio me sentindo ET de estar pregando que não visse a mãe, né? Mas é importante a gente que está do outro lado, que já viu pessoas doentes, né? Tu que trabalha dentro de uma instituição hospitalar. É tão simples uma contaminação que a gente não enxerga, essa é a questão, né? A gente está bem, Porto Alegre está super bem, mas nós não precisamos ser nós
a mudar isso por falta de cuidado, né? Não precisa, o pior exemplo, né, o primeiro doente domiciliar, o primeiro doente de LPI não precisa ser da Não, Personalia, precisa ser do Celestino, né, e não precisa ser exatamente. dessas pessoas que estão nos vendo, né? É, Se acontecer, deixe que aconteça com os outros. é, Obviamente não, né? Mas é, vamos nos cuidar. Por isso que é é. importante essa questão. E antes de Sim, tudo, tá? Eu acho que fica o convite para esses 54 pessoas que estão nos vendo, tá? Para os meus pacientes, eu sempre coloco um resumozinho, um documento, um PDF dizendo essas informações, e o que a gente está conversando aqui, eu já tenho um pequeno resumo que eu dou para os familiares, eu convido o pessoal a entrar no meu Instagram, tá? Ali tem o app do WhatsApp, entra ali, conversa comigo pelo sim. WhatsApp, que eu forneço esses documentos. Tudo que a gente falou aqui já está tudo documentado Uma coisa que a nesse... gente E não tem as comentou. bibliografias também, da onde a Sim, gente está claro. tirando isso, né? Que é importante. Exatamente. Uma coisa que a gente não comentou sobre a questão das vacinações, né? Que o pessoal diz, mas a vacina da gripe me dá sintomas, a vacina da gripe não é para o Covid-19, uma série de coisas. Então, acho que é bacana que tu fale também para o pessoal se imunizar e o porquê, né? Eu vou dizer para vocês assim, ó, não tem nada descrito nisso, é uma questão só do Celestino para tentar convencer vocês. Por que vocês acham que as crianças, né, tá, veja bem, não é uma coisa fidedigna e científica, mas por que vocês acham que as crianças adoecem menos da Covid ou têm menos mortalidade? Eu acredito, tá, para convencer vocês, assim, ó, no mundo inteiro as crianças são mais vacinadas que adultos e que idosos, tá? Sim. Então, esse mundo de vacinação ali para doenças virais, doenças bacterianas, eu acredito que melhora a nossa imunidade, né, e faz com que indiretamente, né, o nosso corpo esteja preparado para o Covid, ele consiga, né, uma certa imunidade, uma defesa para o Covid, coisa que o adulto e o idoso que não foi vacinado ou que tem uma memória imunológica muito ruim fica mais doente por isso. Tá? Então, assim, vacina é muito importante. A principal forma, não para o Covid, mas também para a questão de, vou ter menos pneumonia, vou ter menos gripe, ter menos resfriado, H1N1, então eu vou ter menos confusão, né, é Covid, é gripe, é resfriado, é sinusite, vai ter menos confusão, né, porque agora no inverno a gente vai ver, por isso que eu estou te falando, setembro, finalzinho de setembro termina o nosso inverno, né, e a gente, até setembro, finalzinho de setembro, a gente vai ter dúvida. Mas é uma gripe, é uma sinusite, é Covid, entendeu? O Uhum. paciente vai com febre para casa, para o hospital, vai ficar internado lá, isolado, até que consiga o SWAB, né, o PCR para SARS-CoV-2, entendeu? Então é aquele medo, até que venha a vacina, até que toda a população consiga se tornar um pouquinho mais imune a esse vírus que é novo. Tá? Uhum. A Lúcia disse aqui que é um prazer, como é que é? Um orgulho trabalhar, idem, né? Ela é uma excelente profissional, nos ajuda muito, né? Enfim, não sei se quer comentar mais alguma coisa. Vou olhar aqui. Ai, não sabia que encerrava automaticamente, nos tiraram do ar. Não, encerra em 1 hora. Isso eu sabia, isso eu sabia. Ai, eu Isso eu quero sabia. te agradecer, mas tu ia fazer um encerramento, então faz o encerramento e aí eu te agradeço. O que eu digo, gente? Primeiro, calma, vai passar, tá? Fiquem calmos. Muito amor, muito carinho, muita consideração, muitos profissionais de saúde do seu lado. Eu acho que vai ser fantástico porque antigamente, né, principalmente aqui no Brasil, em que a saúde é um problema, os profissionais da saúde eram os algozes, né? Então assim, sempre levavam porrada, era o médico que não atendia, que não tinha médico. Então assim, nós estamos do lado de vocês, é uma prova no mundo inteiro, tá? Fiquem calmos, essa questão da reclusão é para que
esse vírus que ninguém tem imunidade, né? Ninguém tem imunidade. Para que esse vírus vá causando doenças aos poucos, para que a demanda, né, de CTI, de hospital, de profissional de saúde não acabe. Por exemplo, vamos fazer um cálculo bem fácil de fazer. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. A gente viu ali que casos graves do Covid-19, né, estão entre 5% e 6%, né, que são os casos graves. Imagina, 10% de 210 milhões são 21 milhões. 5% são 10 milhões e meio. Né? Então, imagina 10 milhões e meio de brasileiros ao mesmo tempo procurando uma CTI, um hospital, um médico. Então, isso é absurdamente... muitas pessoas iam morrer. Então, Excelente. o que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse distanciamento programado é para que as pessoas vão ficando doentes, 95% das pessoas vão pegar e vão levar isso na urina, como se diz, como se fosse um resfriadinho mesmo. Mas 5% vão ter os casos graves, principalmente aqueles populações de risco. Então, Sim. Por isso que eu digo, embora sejam liberados, né, existe um afrouxamento do distanciamento social, é importante que os nossos idosos, população de risco, continue no maior isolamento possível. É aquilo que eu falo novamente, né? Existe o ideal, que é, né, deixar recluso nos montes, nos Alpes suíços, né? E aquela questão daquele paciente que está num bairro, né, um pouquinho mais defasado, mais distante. Então, assim, é o que se dá para fazer. É o que se dá para fazer. Eu só quero reforçar assim, que a gente está batendo muito nessa questão. Acho que o pessoal nos acha até meio chato no aplicativo, porque todo dia a gente está botando lá etiqueta da tosse, cuidados ao entrar, cuidados ao sair, e principalmente que nós, profissionais da área da saúde hoje, o que a gente faz, como tu disse, uma coisa simples: se eu vou fazer a raiz do meu cabelo, eu posso estar me expondo. Então, que cada um pense de verdade o seu papel e a sua responsabilidade como profissionais que vão prestar o cuidado, porque o nosso serviço é essencial à vida de algumas pessoas. Simplesmente, as pessoas têm as suas atividades de vida diária que ou por uma doença incapacitante de mobilidade ou alguma doença incapacitante de cognição não são mais capazes de fazer, e nós estamos lá para fazer isso. Então, essa profissão é linda, essa profissão é maravilhosa, eu sou apaixonada pelo que eu faço e acho que todo mundo que trabalha conosco também. Tu é um cara excepcional, assim, sempre acerta, nunca erra, mesmo que as enfermeiras tenham contigo, né, Celestino? Que é isso, mestre? Nem tanto. Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas, assim, é muito importante que a gente tenha um papel de muita responsabilidade nesse momento com o cuidado que a gente leva, né, para os domicílios, né? Sim, sim. Então, tá. O pessoal pode entrar no teu Instagram para te pedir material, é isso? Isso, tá. Tem um materialzinho ali para quem quiser. Então tá certo. Com certeza o nosso Instagram aqui, nosso live foi um sucesso. Eu vou demorar um pouquinho, para escrever para todo mundo, mas todo mundo vai receber. Então tá, e a gente também fica à disposição. Outra coisa que eu peço, viu? Quem sabe a gente torna essas lives aí mais esclarecedoras, mais... também, boa ideia. Esse foi o meu debut, né? Periodicidade, então, né? A periodicidade, exatamente. Então tá certo. Um abraço. Te agradeço mais uma vez aí. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram aí conosco, tá bem? Um abraço. Abraço.